E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre repertório. E se você quiser uma ilustração, né, do que é repertório, eu contei uma história cheia de detalhes sobre um dos meus ídolos da comunicação, que se chama César Romão, de uma vez que eu pude presenciar ele com uma interação com a plateia, onde ele utilizou muitos desses recursos que eu vim dividir com você. Hoje eu vim dividir com você 7 recursos de repertório, 7 tipos de repertório diferentes, que eu acredito que todo comunicador deve se preocupar em construir. Eu digo isso porque eu me dedico a construir esse tipo de repertório e eu percebi que ele me fez falta durante várias situações. Uma vez eu tive a chance, inclusive, de palestrar no mesmo evento, para a mesma instituição, que vários palestrantes que são meus ídolos. Robert Wong, César Romão, quem mais que estava naquele dia? O Thiago Leifert estava no mesmo evento que eu. Enfim, várias pessoas que eu julgo serem muito, muito boas de oratória, né? E que realmente, na minha opinião, fazem a diferença, né? E nessa situação faltou para mim muito repertório, muito. Porque eu me via lá no camarim com as pessoas e inclusive, assim, na minha opinião, é um dos momentos que eu vejo de maior tristeza, assim, do meu passado e que eu precisei ressignificar para poder falar assim, ok, eu sou um bom comunicador porque eu sei que, inclusive, faz falta ter um bom repertório. Nesse dia, que inclusive eu vou abrir aqui qual foi o evento, né, em que eu participei, tava o Max Geringer, por exemplo, que é um baita comunicador, maravilhoso, sou super fã. Para mim, faltou nesse evento um repertório, por exemplo, de vocabulário e faltou um repertório de histórias. Eu vou te mostrar mais profundamente cada uma dessas competências, desses repertórios, mas por que fez falta? Porque eu não conseguia ali interagir com nenhum dos palestrantes, eu não conseguia aprender com eles, porque eu estava preocupado em como que eu ia falar, como que eu ia abordar, e acabou que eu não abordei ninguém. Para não falar que eu não abordei ninguém, eu abordei o Robert Wong, que é um dos meus ídolos, eu tenho, verdadeira paixão pelo conteúdo que ele já produziu, e ele é um headhunter muito famoso, né? Enfim, ali eu só consegui falar, Robert, eu sou seu fã. E é interessante, né? Porque quem é bom realmente percebe na voz do outro, na postura do outro, a dificuldade às vezes, né? O nervosismo, a ansiedade, enfim. E ele falou pra mim, bonita gravata. E aquilo né? Enfim, me deixou em alerta e ao mesmo tempo interrompeu a minha linha de raciocínio, né? Teve uma quebra de expectativa ali. Ele falou, bonita gravata. Eu acho que você está super adequado para esse evento aqui. Pegou na minha gravata, ajeitou, pegou no meu terno, puxou e falou, de onde a gente se conhece? Aí eu falei, eu sou aluno do César Romão e inclusive eu estou aqui por uma oportunidade que ele me inseriu e eu estou muito feliz de estar aqui na sua presença. Ele falou assim, cara, você é aluno do Romão, então eu estou feliz de estar na sua presença. Espero que você possa aproveitar aqui o evento e que a gente possa aproveitar boa parte do seu conhecimento. Aquele momento para mim foi mágico, só que também representou ali uma incapacidade, né, de desenvolver um assunto, de até, quem sabe, fazer perguntas de uma certa maneira, entrevistar de maneira informal, né? Para que eu pudesse até aprender bastante com ele, já que ele é meu ídolo, já que ele, enfim, poderia me ensinar tanta coisa, né? Perdi essa chance naquele dia, perdi a chance de falar com o Thiago Leifert, perdi a chance de tirar uma foto com ele, abracei lá o Max Geringer, mas não consegui falar com ele, desenvolver um assunto, putz, foi realmente... Enfim, mas para você ver, né? É repertório. Então eu vou dividir com você aqui agora os repertórios que eu acho que são realmente relevantes um comunicador e uma pessoa que se interessa em desenvolver a competência do relacionamento que se preocupe em construir esse repertório. O primeiro repertório que eu acho importante você desenvolver
É o repertório de vocabulário. É. Aí você fala, William, eu preciso aprender mais palavras. Aí eu vou te dizer, eu não acho que você tem que aprender só mais palavras. Eu acho que você tem que aprender e se preocupar em construir um vocabulário maior de expressões, né? Expressões do Nordeste do país, do Sul do país, do Centro-Oeste. Ah, mas aqui, William, eu tô consumindo o teu conteúdo aqui para que eu possa ter uma comunicação corporativa melhor. Então você tem que se apropriar dos jargões né, desse negócio. E não descarto a necessidade de você aprender também expressões regionais. Tudo isso por quê? Porque expressões regionais conectam a gente com as outras pessoas. Quando eu vou lá para o sul do país, quando eu vou aplicar, nesse momento em que eu gravo esses vídeos, eu estou na posição hoje onde eu dou treinamentos numa empresa multinacional de educação. E quando eu vou para o sul do país, lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, Canoas, faço questão de falar no ritmo em que eles falam, usando a entonação que eles usam e, quem sabe, até usando o gestual do pescoço quando eles falam. Muitas pessoas dali falam com gestual, são bem expressivas, quem sabe até com um sotaque bastante arrastado. Então, faço questão de utilizar o recurso do sotaque, de falar na entonação, porque isso conecta. Se você já ouviu falar de rapport, essa é uma das maiores e mais eficazes técnicas de comunicação que você pode ter no 1 a 1, tá? Outra coisa relevante com relação ao vocabulário, né? Não só a entonação e as palavras que você vai usar, mas às vezes até o ritmo, né? Quando eu vou para o Nordeste do país, eu faço questão de falar com o meu sotaque certinho. Certinho, porque minha mãe é pernambucana e eu sei, pernambucano, dependendo de onde ele fala rápido que sua peste, faz lá longe, igual abaixo da égua, faz questão de falar português muito certinho. Eles costumam usar, tu vais pegar isso e levar até lá, vais pegar, igual o gaúcho, né? Tu vais pegar esse negócio e levar até lá. Então, eu uso a velocidade, a entonação, o volume da minha voz tem que ser relativo, né? Tem que ser equiparado, ou enfim, vou dizer uma palavra ruim, mas é quase que imitando, né? O volume da voz do interlocutor. Então, o vocabulário, quando eu digo vocabulário, eu estou dizendo a forma como você se comunica verbalmente. São as palavras, são as expressões e são também as modulações da voz, né? Se você amplia aí o seu repertório de vocabulário, mais facilmente você adapta o seu texto para aquela pessoa. Ah, mas William, eu estou aqui para consumir o seu conteúdo porque eu quero falar melhor com o meu filho. Então vê se ele, quando ele é manhoso, se você consegue falar manhoso sem imitá-lo. Olha o gestual, o meu ombro como subiu, a minha mão apontou inteira. Então, esse repertório não é só da palavra. Você está falando tudo inho, fala inho também. Mamãezinha, papaizinho, coisinha, pequenininho. Entendeu? Então você vai utilizar essa modulação, ela é super relevante, tá? Mas essa é só uma das formas de repertório que eu acho que são importantes, por mais que ela seja, na minha opinião, essa fundamental, ela é importante como uma das formas de repertório que eu acho que um comunicador tem que ter, tá? E tem que se preocupar em desenvolver. A outra, eu acho que a gente tem que se tornar colecionador de histórias. Para me tornar um colecionador de histórias, eu tenho que ouvir, tenho que me dispor a ouvir histórias. E é muito legal porque as pessoas adoram falar sobre si mesmas, adoram contar as próprias histórias. E sempre quando você vai ouvir uma outra pessoa, não só vem conhecimentos novos, como vem muitas vezes histórias que você nunca teria condição de criar, tá? Então, às vezes você é alguém que tem essa habilidade de criar parábolas, criar contos, tá tudo bem, tá? Desenvolva, isso também é muito forte, é muito potente,
Tanto que é uma das formas que Jesus, Buda e tantos outros excelentes comunicadores que já passaram por essa terra utilizavam, tá? São as histórias que não são verdade, mas que ilustram, né? As fábulas, os contos e parábolas, né? Mas as pessoas, elas costumam produzir conteúdo organicamente, naturalmente. A história de vida de uma pessoa costuma ser algo muito ilustrativo para várias situações, né? Então, se você é uma pessoa que desenvolve essa habilidade de ouvir o outro, desenvolve essa habilidade de se interessar pela história do outro, você então aumenta o teu repertório de histórias. E aumentar o repertório de histórias do outro, por mais que essa história não seja sua, ela passa a ser sua quando ela entra na sua mente. A forma como você vai contar, evidentemente, não vai ser igual à forma que o outro te contou. Por isso que ela é sua. Você vai se apropriar da história e vai utilizar ela em contextos que você julga ser relevantes, né? Para uma boa comunicação. Então eu acho que colecionar histórias e aumentar o repertório de histórias é um excelente investimento para quem quer ser um bom comunicador. Mas eu também acho que ter histórias próprias é relevante, tá? E aí eu fico pensando, como que você conta a tua própria história? No meu curso de comunicação, uma das primeiras atividades que eu dou é para a pessoa se gravar contando a sua própria história. Tudo isso por quê? Dependendo da forma como você fala sobre si mesmo, você enaltece alguns tipos, algumas características da sua história, tornando ela ou mais emotiva, ou mais alegre, ou mais objetiva, ou mais inspiradora. Depende da forma como você conta, né? E ninguém melhor para contar uma história sua do que você, porque você tem o conhecimento e a vivência da riqueza de detalhes. E o detalhe prende. Uma coisa é eu falar que eu estou aqui num lugar onde tem uma plantinha. Outra coisa é falar que é uma plantinha, um bambu que está na altura da minha cabeça, onde tem uma luz contra ele que faz sombra na parede. Isso está dentro de uma sala, que está dentro da minha casa, à noite, numa quarta-feira, de quarta para quinta, onde eu gravo enquanto minha mulher e meu filho dormem. Olha a riqueza de detalhe. Você não saberia isso porque você não vive o que eu estou vivendo. Mas como eu estou vivendo, eu posso te contar com detalhe. Então a sua história tem riqueza de detalhes, tá? A sua vivência. Então eu acho que o primeiro recurso de repertório, evidentemente, é o recurso de vocabulário. Para isso, vale muito a pena você se dispor a conhecer pessoas de diferentes localidades, se dispor a ouvir, né, muita coisa, muito conteúdo, música, histórias de pessoas de regiões diferentes da sua. Outra coisa que eu falei também como recurso é o repertório de histórias dos outros, né? Parábolas, até quem sabe, contos. E também nesse terceiro nível aqui, as suas próprias histórias, as suas experiências, tá? O quarto tipo de repertório que eu acho que você pode desenvolver, e se você se dedicar, é muito relevante, são conhecimentos técnicos. Você vê, se eu estivesse só falando com você aqui sobre repertórios e tudo mais, não sei se teria como eu ilustrar com detalhes, contando aqui, dando esse exemplo da plantinha na minha casa enquanto minha mulher e meu filho dormem, né? Conhecimento técnico dá validação para o que você fala. Mesmo se você for falar só com seu filho, mesmo se você for falar só com a sua esposa ou com seu marido, mesmo se você for falar com seu chefe, quando você tem conhecimento técnico e de preferência até com dados e indicadores, né, falando de quantidades, especificando, nesse momento que você especifica e demonstra esse domínio do que é técnico, é onde você valida que aquilo é real, é importante e deve ter a atenção, a devida atenção, tá?
Então, conhecimento técnico é importante sim. Ah, eu quero palestrar, eu quero dar uma aula, por exemplo, na faculdade, eu quero fazer uma apresentação de TCC. Cara, não tem como você fazer uma coisa impressionante ou que te dê orgulho se você não tiver conhecimento suficiente. Você fica vendido, sim. Ah, William, mas tem sempre aquele vendedor que é bom de lábia e não tem tanto conhecimento do produto, mas consegue vender. Eu te digo, tem. Minha pergunta é, qual é o nível de exigência que você tem com relação à comunicação? Se você está nesse vídeo aqui, é porque o teu nível de exigência é alto. Do contrário, você não estaria procurando conteúdo para te fortalecer a competência da comunicação e do relacionamento. Não daria. Se estivesse satisfeito, você ia só continuar a vida. Mas como você está insatisfeito, então adquirir conhecimento técnico sobre o que você vai falar é sim fundamental, tá? Quinta forma de criação de repertório que eu acho relevante é você buscar diferentes métodos, né? Diferentes linhas de raciocínio para construir uma fala, né? Vou te dar um exemplo. Eu posso começar falando de um ponto e ir conduzindo a minha fala ali de forma linear. Quer ver uma coisa? Eu acordei, levantei, fui até o banheiro, escovei meus dentes, passei pela cozinha, preparei o meu café, tomei o meu café da manhã e fui para o trabalho. Tudo bem? Isso foi uma forma linear de construir uma fala, né? Um texto. Uma outra forma de narrar a minha manhã, tá? Eu não sabia nem como eu iria acordar, mas eu fui tomado por um sentimento muito forte de ansiedade, porque aquele era o dia em que eu ia para o meu primeiro dia de trabalho. Ah, eu acordei e antes que eu pudesse perceber, eu já estava saindo pela porta da minha casa. Eu já tinha feito uma série de coisas, já tinha escovado meu dente, já tinha tomado meu café, mas a minha ansiedade era tanta que eu só me dei conta de que eu estava acordado e pronto quando eu estava virando o trinco da minha porta. Tá vendo? Eu dei uma narrativa, comuniquei a ideia de que eu acordei e fui pro trabalho, mas eu coloquei todo um envolvimento emocional na situação porque eu estava ansioso pro meu primeiro dia de trabalho. E tem outras técnicas, né? O callback, né? Eu estou falando de uma informação, por exemplo, eu começo falando assim, o pessoal de stand-up usa muito, né? O callback. Filmes, inclusive, a construção de filmes e séries utilizam muito o recurso do callback, né? Eu posso começar a minha fala falando assim, precisa ter força na mão. Às vezes a gente precisa ter força na mão. Acordei esses dias, você não vai acreditar. Fui me apoiar para levantar da cama, quase caí, uma dor no pulso. Olha, nessa hora eu percebi o quanto minha mão é útil e quanto eu preciso ter força na mão. Pô, fui escovar meu dente, meu pulso doía, pegava o copo, doía. Nossa, puxa, foi muito desagradável, essa dor doía muito. Doía muito. Realmente a gente precisa ter força na mão. Bom, mas esse dia foi um dia muito legal. Então, eu trabalhei, eu fiz um monte de atividades que o meu chefe me pediu, mas quando chegou ao final do dia, você não vai acreditar, cheguei em casa, fui pro happy hour, né? Enfim, tomei um pouquinho a mais e quando eu cheguei em casa, quase que eu levo uma surra da minha esposa. Nessa hora, eu acho que não deve ter força na mão não, viu? Não é melhor ter força na mão. O que eu fiz? Eu voltei à ideia, fiz um callback, eu voltei à ideia de força na mão, com um pouco de humor aqui, né? Mas eu não fiquei, eu não falei uma única vez essa informação, eu fiz uma narrativa e eu usei a primeira frase, o primeiro elemento forte, que era a força na mão, também no final da história, né? Então, essa fala me remeteu ao início, então me fez voltar, um callback, tá? Existem várias técnicas como essa, né?
Inclusive nem foi tão bem utilizado por mim aqui agora, mas foi só para você entender mais ou menos a ideia, né? Então o método, os diferentes métodos e linhas de raciocínio para construir uma fala ajudam você a variar a forma como você vai ensinar, como você vai comunicar, né? Como você vai, inclusive, às vezes você precisa, sei lá, você é médico e precisa comunicar que a pessoa não vai resistir na mesa de cirurgia, enfim, precisa dar alguma notícia muito séria. Tem que ter técnica, né? Tem que ter métodos, diferentes caminhos, porque às vezes a pessoa não vai aceitar, a pessoa para quem você vai falar não vai aceitar o que você tem para falar, né? Então são muitas situações que podem exigir diferentes técnicas, diferentes formas de construir a tua fala, tá? E isso que eu falei até agora, né? O vocabulário, as histórias, as experiências, o conhecimento técnico e os diferentes métodos e linhas de raciocínio são só 5 das 7 formas de construir o repertório. Se você está achando válido esse conteúdo, já clique em gostei, se inscreve nesse canal aqui, para você de alguma maneira também incentivar o YouTube a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, tá bom? E se até o final desse vídeo aqui você achar que foi realmente forte, esse conteúdo foi bom, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? E não se esquece, tem lá o Telegram, tem o Instagram, que são lugares onde eu também costumo compartilhar bastante conteúdo, tá? Bom, ainda como sexta forma de composição de um repertório, eu acredito que vozes e entonações, como eu falei lá no vocabulário, são fortes, mas também os trejeitos e cacos, né, podem ajudar. A expressão, não sei se você está familiarizado com esse tipo de linguagem, mas a composição de cena, né, a composição de gestos, ela é algo que pode ser considerado repertório, sim, tá? É tanto que, até vou mandar um abraço aqui, um beijo forte pro meu amigo Luiz Lois, que é mestre em mímica, né? Faz o teatro físico, tal, a mímica total. O que acontece? Tanto lá no Luiz Lois, na mímica, quanto na vida, nós aprendemos uma quantidade de gestos que nos caracteriza. E conforme a gente vai repetindo, repetindo e repetindo, esses gestos vão nos caracterizando, né? Vão tornando uma parte da nossa identidade. E se você sabe e estimula, inclusive, novos gestos, você consegue ampliar o teu repertório. Eu vou dar um exemplo. Eu quero falar de maneira concisa. Eu quero te mostrar algo que é realmente forte, relevante. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo movimentos com a cabeça. Eu quero te mostrar que isso é verdade. Eu estou expondo as minhas mãos, fazendo gestos. Quando eu quero falar que eu estou apaixonado, eu tenho o gesto da mão no coração, a minha cabecinha vira de lado, meu olhinho fecha. Então, tudo isso é expressão corporal também, e estimular a expressão corporal é sim recurso, é repertório sim. Eu sou uma pessoa retraída, não gosto muito de me expressar fisicamente, então nesse caso, curso de teatro, curso de clown, palhaço, eu tenho no meu DNA o palhaço, porque durante 2 anos, mais ou menos, eu fiz um curso de clown e apliquei, fui palhaço de circo e de rua. Fazia malabares no farol, fiz durante uma certa época malabar no farol, e foi recurso para mim. Olha que legal, hoje eu sou desenvolto, consigo falar com as pessoas. Se me colocar na frente de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas ou 2 pessoas, eu consigo lidar porque, cara, não tem coisa mais cruel com alguém do que você ir no farol, mostrar tua arte e ainda pedir, né, enfim, um reconhecimento financeiro por aquilo, né? Então eu entendo que os cacos, os gestos, a expressão corporal, esse é a sexta maneira de criação de repertório, porque isso também te identifica, né? Mas por último, talvez, na minha opinião, a forma mais forte, né, de conseguir construir todas essas maneiras de repertório é a sétima maneira. Talvez essa seja a maneira mais importante de todas, tá? Não sei se é a mais importante, mas ela é muito importante mesmo, tá? Eu sempre bato nessa questão nos meus cursos e quando eu vou compartilhar algum artigo, alguma coisa.
são os inputs aleatórios. Eu não vou falar muito sobre esses inputs aleatórios aqui, porque eu já falei lá no meu grupo do Telegram, tá? Mas o que eu posso dizer sobre inputs aleatórios é o seguinte: eu peguei emprestado, né, benchmark, né? Peguei emprestado essa terminologia que eu aprendi com o Murilo Gun. O Murilo Gun é um professor de criatividade, ex-comediante, enfim, comediante até hoje, mas atuando muito menos. E ele costuma dizer que a gente tem inputs e outputs. Input é aquilo que você coloca para dentro da mente, e output é aquilo que vai para fora da mente, né? Aquilo que você leva para o mundo exterior, né? E os inputs são tudo que eu vejo, né? Conteúdo visual, conteúdo auditivo e conteúdo sinestésico, sejam cheiros, sabores, tato, temperatura, né? Tudo isso que eu vou levar de fora da minha mente para dentro da minha mente é um input, tá? E ele dá até um exemplo muito legal, né, para resolução de maneira criativa, né, resolução de problemas, que uma vez ele falou, puta, uma vez eu tava andando na rua e eu vi, na Rua Augusta, descendo a Rua Augusta, eu vi uma garrafa PET descendo pela enxurrada e caindo no bueiro, e fizeram um negócio lá, cara, pra garrafa PET não cair no bueiro. Era uma, uma espécie de uma barragenzinha, assim, uma tela de proteção e tal. Pô, eu anotei, porque eu achei que um dia eu poderia utilizar aquele conteúdo para alguma outra coisa. E ele conta que ele conseguiu utilizar aquele mesmo conteúdo de contenção de lixos e tal, para não entrar no bueiro, etc. Aquele mesmo conceito ele utilizou para outra coisa e foi inovador em outro lugar. Inputs aleatórios são informações que não necessariamente estão diretamente conectados com o que você vai falar, vai expor, mas que de maneira criativa pode ter um ponto de conexão para ilustrar a situação, né? Eu gosto sempre de utilizar nas minhas palestras e nos meus treinamentos, eu gosto de utilizar o Kung Fu como pano de fundo, porque é algo que eu vivenciei durante muitos anos na minha vida. Eu fui atleta de Kung Fu, eu fui dono de rede de academia de Kung Fu. Então é algo que está muito vivo ainda para mim, sabe? Eu vivi aquilo por muito tempo e aquilo me construiu, me edificou, me tornou quem eu sou de uma certa maneira, né? Então é impossível ignorar aquilo tudo, né? Tem histórico ali. E eu gosto de utilizar histórias para ilustrar. Por exemplo, eu hoje, enquanto gravo esse vídeo, eu dou treinamentos ao redor do Brasil. E quando eu vou dar esses treinamentos, que são treinamentos de RH, de recursos humanos, eu utilizo, por exemplo, esse meu pano de fundo do Kung Fu para ilustrar, por exemplo, ponto eletrônico. Vou dar um exemplo. Ponto eletrônico é um parto para você fazer com que todo mundo controle direitinho e tal. O ponto, né? A marcação do ponto, que hora você entra, que hora você sai, apresentar o atestado médico devidamente e tal. Então, eu sempre gosto de utilizar exemplos meus. Aí eu falo, gente, há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, eu era atleta de alta performance de Kung Fu. Eu participava de campeonato mundial de Kung Fu. Eu representei o nosso país através do esporte Kung Fu. E eu lembro que muitas vezes, para não falar que todos os dias, eu não queria treinar movimentos de espada, porque pesava, doía, era cansativo, mas eu tinha que fazer para que eu pudesse desenvolver, através do treino de espada, velocidade, pontaria, força, equilíbrio. E além de tudo isso, eu poder apresentar esse conteúdo, né, essa expertise, essa habilidade nos campeonatos, que às vezes demoravam 3 meses ou às vezes 6 meses, quem sabe até um ano para acontecer, mas eu tinha que treinar diariamente. Nem sempre eu gostava de fazer aquilo, mas se tinha que ser feito, eu fazia. O nome disso é disciplina. Então, assim como eu fazia esses movimentos de espada diariamente, você tem que fazer o controle do seu ponto eletrônico diariamente. Por quê? É sua responsabilidade. Você ganha pelo quanto você produz, pelo tempo que você passa aqui no trabalho. Se você não controla isso, quem vai ser prejudicado é você.
Olha que coisa, eu fiz uma analogia de um universo extremamente distante do RH que, de uma certa maneira, ilustrou o que eu precisava falar, que era o ponto da disciplina. Então, eu fico pensando que inputs aleatórios podem realmente ser o diferencial para você ampliar o seu repertório, tanto para conseguir realizar interações com plateia, quanto para fazer, às vezes, uma comunicação, uma conversa, um bate-papo com teu filho, com teu amigo, com teu marido, mulher, é, teu chefe, teu colega de trabalho, teu líder religioso, seja lá com quem for, tá? Repertório, na minha opinião, é um dos pontos fortes que você deve sim se preocupar em desenvolver quando quer se tornar um melhor comunicador e sim quando você quer desenvolver melhor relacionamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa compartilhá-lo com as pessoas que você gosta, que você ama e que você acha que precisam desse tipo de conteúdo, tá? Deixa aqui embaixo se você tiver alguma história. Eu te falei, né? Eu gosto de colecionar histórias porque isso aumenta o meu repertório. Se você quiser compartilhar comigo alguma história sua aqui na área de comentários, fica à vontade. Com certeza, se você publicar, eu vou interagir com você e eu vou aprender mais uma, tá bom? Forte abraço para você e me diz aí, o que você acha? Você acha que é importante ter repertório ou não? Forte abraço.